Lucas 11. Vamos lá, gente. Do 33 ao 36. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que entrem e vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, diga qualquer parte, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Agora vamos para Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos dá a direção, a instrução. Eu peço o poder do Teu Espírito para nos revelar a Tua vontade e a Tua verdade, Pai. Que não seja apenas uma transmissão racional, mas o poder do Teu Espírito se manifestando em nós. Nós queremos que tudo em nós caia por terra e o Senhor se manifeste, a Tua voz seja ouvida nesta tarde, Senhor. Nós te amamos, nós desejamos o Senhor, queremos que o Senhor se revele a nós poderosamente. E para isso nós oramos também repreendendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário à Tua voz. Que todas as amarras agora, em nome de Jesus, sejam desfeitas nas mentes. Todos os grilhões caiam por terra. Todos os tampões dos ouvidos agora caiam por terra. Em nome de Jesus, toda a mente dispersa. Em nome de Jesus, toda indiferença, toda apatia, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que todos os demônios estão amarrados, amordaçados e vão sair daqui agora em nome de Jesus. Todo espírito imundo, por um caminho você entrou, por 7 você vai sair na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda astúcia, toda obra das trevas, na autoridade do nome de Jesus, todo aprisionamento na mente agora. Eu declaro a luz, o fogo, o poder dos olhos do Senhor sobre nós agora. Em nome de Jesus, dissipando todo o mal. Todo o poder do Senhor, nós cremos, confiamos e descansamos. E nossa mente cativos ao Senhor está em nome de Jesus. Amém? Fique atento a qualquer dispersão, sonolência, cansaço. O Espírito do Senhor quer falar conosco, o Senhor está aqui. Então, todo desvio da sua atenção, quando você perceber que está em outro lugar, volta, em nome de Jesus. Repreende toda a fuga da mente. Amém? Em nome de Jesus. Estamos juntos? Ok. Então, simbora. Sabe esse texto que nós lemos de Gênesis, eu acho poderoso, eu sempre compartilho ele para falar no momento em que a separação da mente do homem aconteceu em relação à mente de Deus. Ali o texto fala em 2 vezes sobre o ver. A mulher viu e ela olhou então para algo que a seduziu, ela viu que aquilo era bom, e depois fala que os olhos também foram abertos. Então, 2 vezes a gente tem a palavra ali. Os seus olhos, se os seus olhos forem bons, eu estou olhando outra coisa, ó, agradável aos olhos. A árvore era desejável, então os olhos viram algo desejável. E depois nós temos a outra expressão de olhar ali. Então, os olhos de ambos foram abertos.
Então, como assim? Os olhos viram e depois os olhos foram abertos? E sabe, quando você olha para o dicionário, você vê que aqueles olhos ali, o dicionário de Strong, é a mesma palavra. Os olhos físicos, os olhos naturais viram, são os mesmos olhos que foram abertos depois. Então, o que nós estamos falando? A raiz dessa palavra diz que não somente são os olhos físicos, mas olhos de entendimento do Espírito. Está olhando comigo? Olhos do entendimento do Espírito foram abertos. Então, passou a um outro entendimento. Algo foi aberto. Então, aquilo que era apenas natural, o Senhor falou, não coma daquela árvore, porque você vai ver além, e o que eu não gostaria de te mostrar, e os olhos, então, foram abertos. Essa palavra, então, é a mesma, para dizer que a mente e o espírito foram transformados naquele momento. Os mesmos olhos físicos que viram tiveram entendimento da mente e do espírito transformados. Estão comigo? Então, aquele momento que a mente do homem se separou da mente de Deus, a gente vê que entrou o pecado e por ali também houveram as consequências. Eu quero falar com vocês uma mensagem que o Senhor disse que traria, e eu já tinha ministrado ela profeticamente há alguns anos. Só que quando o Senhor falou para mim que era essa mensagem, eu confesso que eu falei, ok, é uma mensagem que está pronta, Jesus. Mas o que o Senhor tem? E realmente, Ele disse, eu vou te dar uma porção a mais sobre essa mensagem, porque aquilo que você declarou e profetizou já está se cumprindo, está acontecendo, e agora você vai tentar trazer esse resgate. E eu me coloquei aos pés de Jesus, e eu fiquei, sem brincadeira, gente, até hoje, ouvindo partes do Senhor, do que Ele queria compartilhar conosco essa noite. Então, além de ser uma mensagem profética, ela é uma mensagem para nós de exortação, para que a gente venha ter uma responsabilidade como igreja e ter uma mente realmente transformada por esse poder de Deus, a partir do poder que há no olhar. Ok? Quantos de vocês lembram dessa mensagem? As discípulas ali, ó. O poder do olhar é o nome dessa mensagem. Porque há poder no nosso olhar. Os olhos de Eva viram, contemplaram e desejaram. E depois esses mesmos olhos foram abertos, porque foram transformados o seu entendimento e o seu espírito. Agora contem para nós, aí, você que está aí pensando no poder do olhar. Quantas vezes você, pelo olhar, já se sentiu amado, acolhido, bem recebido, não é? Quantas vezes, pelo poder do olhar, você também já se sentiu fulminado, julgado, amaldiçoado, não é? O olhar tem esse poder, não tem? Eu não sei vocês, mas as meninas que caminham comigo falam que o meu olhar tem um certo poder, que a forma que eu olho, elas já entendem muita coisa. O Senhor me deu um olho bem grande para ajudar. Mas, independente do tamanho do seu, acredite, seu olhar tem poder. Não é? E está aí a pandemia para provar isso para todo mundo, né, minha gente? Máscaras ao rosto, mas todo mundo entende o que você está fazendo com o seu olhar. Se você está dando um sorriso, se você está chateado, se você está com a cara fechada, o seu olhar ainda é percebido e é sentido. O poder do olhar é mais do que algo natural que a gente conecta aqui, mas ele pode ser sentido. Quantos de vocês já tiveram aquela sensação, tem alguém me olhando? Não é? Você pode estar em qualquer lugar, mas você sente que tem alguém te olhando. Vocês sabiam que até os cegos sabem que alguém está olhando para eles? Olha como ele é poderoso. Até quem perde a visão consegue sentir que há algo em direção a ele. Isso é poderoso, não é?
Mas sabe, isso fala para mim do poder de quem o criou, que é o nosso Deus. E agora nós vamos ler alguns textos juntos. 2 Crônicas 16, 9 fala. Você pode anotar, mas eu vou passar alguns textos rapidamente aqui, ok? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Salmo 3,16 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhe a vida. Provérbios 15:4 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amós 9:8 diz: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e o destruirei de sobre a face da terra. 1 Pedro 3:12 Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então a gente olha aqui e vê claramente que os olhos do Senhor estão em direção a algo. Fala de um propósito. Ele está olhando para nós, Ele está sobre nós, olhando. Fala de um alvo, um objetivo do Senhor, Ele está olhando. E Ele não somente olha, mas Ele contempla. Isso fala de um discernimento que o Senhor tem ao olhar. Ele está julgando, Ele está discernindo bons e maus. Ele conhece e sonda o nosso coração. Esse é o poder do olhar que está sobre nós e para alguma coisa. Fala também não somente desse discernimento, mas de um propósito. Eu estou olhando e vai haver uma consequência porque eu estou julgando o seu coração, eu conheço o seu coração e há uma consequência para o modo de vida que você tem escolhido. Então o olhar do Senhor é esse que está sobre nós, que está cuidando. E eu acho isso poderoso, pensar que tem um Deus que está sempre nos olhando. Então a próxima vez que você pensar que tem alguém te olhando, tenha certeza, o Senhor está sempre te olhando. Ele mesmo, o poder do teu Espírito, Senhor, obrigada, está aqui sobre nós. E Ele está nos olhando. Ele está contemplando bons e maus. Então, nós olhamos para esse Deus que tem um alvo, que tem um olhar, uma direção, que discerne todas as coisas e tem uma consequência. E a consequência vai nos expor, nos julgar, sim, nos condenar. Essa terra está condenada, nós sabemos disso. Nós temos falado já sobre o fim dos tempos. Há uma consequência para o homem, há uma consequência para o diabo. Nós sabemos desse fim. Mas há uma consequência para nós também quando pecamos. E o Senhor, com toda a sua graça, se manifestou pelo seu Filho, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele através do sangue do Cordeiro, para provarmos de uma vida eterna. Mas ainda nessa terra, certamente que aquilo que lançarmos em semente, nós colheremos. A palavra de Deus diz que o nosso pecado há de nos achar. Haverá uma consequência, mas com Ele estamos sendo provados. E Ele não nos vai dar mais do que podemos suportar. Ele sabe disso, Ele conhece o nosso coração, tudo que nós podemos suportar aqui. Mas há uma consequência, certo? Então, se eu deixo de pagar uma conta, o nome fica negativo. Das coisas mais simples, as mais terríveis, nós sofremos consequência nessa terra. Existem consequências naturais e existem consequências espirituais, que nós estamos falando de uma vida eterna que pode estar comprometida. Então, o Senhor lista para nós lá na palavra que os maldizentes, que os enganadores, os roubadores, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, essas práticas precisam ser deixadas para nós provarmos de eternidade. E aqui nesses textos que nós lemos, ele é claro.
Porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se, Ele quer se revelar a nós. Então Ele não quer apenas olhar, monitorar, julgar e condenar. Mas não, eu estou aqui para mostrar para aqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele. Eu vou me mostrar forte. Eu vou mostrar a minha bondade, eu vou mostrar que eu estou aqui, que eu estou junto, para livrar a alma deles da morte, que é o texto que nós lemos em Salmo 3,18. Então, essa bondade do Senhor se manifesta depois desse olhar poderoso sobre nós. E se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos características desse olhar. E é por isso que o olhar natural, ele é tão poderoso. Além de que ele acessa e conecta com pessoas, com coisas, e promove algo dentro de nós, mas ele também faz o mesmo processo. O nosso olhar está em direção a, está voltado, tem um alvo, certo? Você está sempre olhando em direção a alguém, a alguma coisa. Você está dedicando o seu olhar. E a Bíblia vai nos mostrar que é um canal de entrada, de acesso, e depois nós chegamos lá. Mas a verdade é que essa capacidade existe dentro de nós. Nós temos esse objetivo, esse alvo. Nossos olhos se voltam para alguém, para alguma coisa. E esses olhos têm capacidade de discernimento também, de julgamento, certo? Então eu estou olhando algo, eu estou julgando se é perigoso ou não. Se eu apago a luz, eu não vejo a possibilidade de queda, mas se eu estou em luz, eu vejo que se eu der mais um passo, eu caio aqui adiante. Então essa luz do Senhor em nós permite que os nossos olhos possam ver. E a palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, haverá luz. E precisa estar em evidência, você precisa manifestar essa luz. Ninguém pega uma lamparina para esconder. Então, se a luz do Senhor, do poder do Espírito em você, isso quer dizer, você precisa iluminar primeiro todo o seu corpo. E ele fala de partes que podem estar em trevas. Ou seja, isso quer dizer que eu posso ter maus olhos e parte de olhos bons e maus. Então eu posso buscar e olhar o Senhor, mas infelizmente eu posso estar no secreto ou deliberadamente errando, olhando para as coisas erradas. Não precisa ir muito longe aqui, eu tenho certeza que você já teve as suas experiências nessa caminhada cristã, de estar na igreja e fazendo a coisa errada. De estar na igreja e olhando para a pessoa errada. De estar na igreja e acessando coisas erradas. Está claro? Isso quer dizer que o seu corpo está em partes, em trevas. Só que essa não é a condição que o Senhor quer para nós, queridos. Amém? Isso vai trazer consequências. Então, a mesma capacidade de ter um alvo, de discernir, e isso vai nos expor ou nos proteger, nós também temos como o Senhor é. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre o olhar, porque além dessa importância que tem para o Senhor, Ele quer nos mostrar como Ele é importante para desde muito cedo, no ventre de uma criança, o olhar de um pai e de uma mãe. E eu já compartilhei aqui algumas experiências sobre os meus filhos, e tem até um vídeo do Farley, muito antigo, que eu falo para ele quando uma vez ele estava dando mamar para o Caleb. E ele pegou a mamadeira e começou a dar, e eu lembro que eu falei para ele, eu disse, olhe para ele está te procurando. E eu não sei quantas mães aqui já tiveram essa experiência de amamentar, ou tem ainda essa lembrança, né? Porque algumas foram mães há muito tempo. Mas um dos primeiros movimentos que um bebê faz ao ir para o seio de uma mãe é procurar os olhos da mãe. Ela olha, ela tenta encontrar os olhos da mãe, não é? As mães que estão aqui, elas querem o seu olhar. Por quê? Eu amo esse texto. Salmo 139, 16 diz, os teus olhos viram
a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Você pensa que essa criatura que foi gerada no ventre já estava sendo olhada? É inerente ao ser humano a busca pelo olhar. Fala de uma atenção. Então essa criança que foi criada pelo próprio Deus no ventre, estava sendo olhada pelo seu Criador. E isso é poderoso. E é por isso que essa criança continua olhando, procurando o olhar. E esse movimento de olhar fala de uma busca de atenção, de aceitação, de amor, porque o olhar tem esse poder de manifestar algo, não é? Os nossos olhos, quando se voltam pela primeira vez, aquela criança nasce. Oh, que experiência incrível que nós temos! É poderoso olhar naqueles olhinhos, olhar aquela criaturinha que vem sujinha, berrando ao teu encontro. E quando ela te encosta, quando ela te olha, ela imediatamente se acalma. Porque ela reconhece aquela mesma voz que estava no ventre, aquela mesma atenção que ela estava recebendo. Porque a relação da mãe com o filho, gente, ela é totalmente simbiótica, ela está dentro, ligada por um cordão umbilical. E ela, de repente, é arrancada, tirada daquele lugar de proteção, apertadinho, não é? Esses dias, a Melina, não sei quem viu um post dela da Maternidade Simples, ela postou o que ela fez com a terceira filha dela, que a criança estava chorando, bem, eu acho que tem meses, a filhinha dela, e ela apertou a criança, assim, colocou os bracinhos, e a criança imediatamente parou. Eu falei, gente, é a experiência intrauterina. A criança está ali, 9 meses, totalmente apertadinha, ali, juntinha da sua mãe. E quando o Caleb nasceu, eu lembro que entrou o pediatra pela porta e ele começou a chorar, e ele estava soltinho, assim, na manta. A gente acho que ia trocar alguma coisa assim, ele começou a chorar, e o pediatra veio com aquela mão enorme dele, assim, só juntou os 2 braços. Falei, meu Deus, vai pôr no ovo a criança. E imediatamente ele parou de chorar. E eu fiquei, que incrível, que poderoso. Ele só se sentiu acolhido, ele só se sentiu protegido. Ele estava assim. Então fala de um poder que há desde o ventre. Eles começam a aprender a proteção. Eles aprendem um olhar. E na amamentação não é diferente. E quantas mãezinhas eu encontro por aí, porque, infelizmente, tem algo que utilizamos que nos tira os olhos dos nossos filhos. E aqui foi a mensagem profética que eu disse anos atrás, e vocês vão entender por quê. Mas isso aqui está tirando os olhos dos nossos filhos. Está tirando os olhos dos nossos relacionamentos, está tirando os olhos do Senhor. E quantas mãezinhas eu vejo amamentando, olhando o celular. Quantas mãezinhas eu vejo protegendo o seio, colocando a fraldinha na frente dessa criança. Eu entendo você fazer isso publicamente, mas não faça isso no secreto ou num lugar privado. Não deixe essa fralda. Parece tão acolhedor e tão gostoso para a criança, mas deixa eu te dizer, o olhar tem capacidade de formação psíquica. O olhar que uma criança precisa, está falando de uma constituição da alma. Isso eu estou falando como parte da psicologia, parte da minha formação. O olhar é parte constituinte. Então nós precisamos voltar os nossos olhos às crianças, aos filhos, ao outro. Nós já vamos construindo isso aos poucos. Então, vamos falar dessa importância olhando primeiro para essas crianças. Então, desde muito cedo, ela pede a atenção, ela pede o olhar.
René Spitz, ele estudou desenvolvimento humano, eu já contei isso algumas vezes aqui para você. E ele falou dessa necessidade que a criança tem nos primeiros dias e meses ali, de afeto, de toque, de acolhimento. E o olhar também produz isso. E ele também, o Winnicott, fez estudos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando crianças foram privadas dos seus pais, ficaram órfãs, elas precisaram de um acolhimento. E o que deturpou no desenvolvimento dessas crianças, que trouxe consequências, foram estudadas por esses homens. A criança que não recebeu o toque, o acolhimento devido, ela poderia chegar ao embotamento afetivo, à perda das suas qualificações emocionais, sentimentais e até a morte. Então, a gente está falando de algo que é sério, que faz parte da constituição humana. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez homens e mulheres que foram sempre olhados por Ele. E Ele usa papai e mamãe para se revelar da mesma forma, com amor, com acolhimento, com afeto, com bondade. Amém? Então, vocês sabem que somos todos expressão deste amor do Senhor na vida dos filhos. E o olhar tem tanto essa importância. Agora, a criança vai crescendo e você ouve facilmente essa expressão. Mamãe, olha aqui. Mamãe, olha aqui. Olha. Quantos já ouviram? Você vai trabalhar um pouquinho no Ministério Infantil? Vai lá ter essa experiência. Olha aqui. Eles querem fazer. Eles querem mostrar. Eles querem que você olhe. E não adianta dizer, tô aqui. Mamãe, olha aqui. Tô aqui. Mamãe, olha para mim. Algumas vezes que eu tô no celular, os meus filhos empurram o meu rosto. Mamãe. Eles não querem só falar, eles não querem ser ouvidos, eles querem ser olhados. E eu procuro dizer para eles, gente, quando a coisa aperta, que está puxado, eu falo, a mamãe vai estar um pouquinho mais no celular, mas chama a mamãe. Mas esse chamar é porque eles querem olhar de verdade. Avisa a mamãe, então eles chamam mesmo. Eles querem mostrar algo, eles querem falar conosco, mas eles querem olhar nos olhos. E é tão simples de ver isso, porque nós vamos crescendo e adivinhe, nós continuamos desejando o olhar do outro. Não é? Nós continuamos desejando a aprovação do outro. Olha para mim. Então, se você pudesse, eu sei que você cantaria isso para todas as pessoas, não somente ao Senhor. Existem movimentos que fazemos. E eu sei que tem temperamentos que são mais exibicionistas, mais golfinhos, mais sanguíneos, expansivos, que a gente olha e está fazendo tantos movimentos tão grandes, e eles falam alto, eles dão risada alto, eles falam, olha para mim. Não é? São tão expansivos. E glória a Deus, o Senhor te temperou assim, fica tranquila, está tudo bem. Mas, sabe, esses são notórios, né? Esses são vistos facilmente. Mas existem aquelas pessoas que são mais tímidas, mais fleumáticas, mais reservadas, mais na dela, ou melancólicas, seja o que for. Não importa. Mas deixa eu te dizer, você na sua timidez está dizendo a mesma coisa. Olha para mim. Tá? Lá, naquele momento que você se acha tão insignificante, que você foge do microfone, que você foge das luzes, que você não quer ser visto, nem notado, nem brilhante, você quer ser opaco. Olha para mim. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu lembro que eu tinha um pastor que ele não era assim, ele não compreendia a dança da mesma forma que eu e o Farley tínhamos entendimento na época. Então,
Para ele era muito difícil ter as pessoas dançando no palco, né? Porque ele achava que chamava muita atenção, que desfocava as pessoas. E eu dizia, mas pastor, veja bem, a dança é uma expressão de amor ao Senhor, a dança é uma comunicação, é tornar visível a palavra de Deus. Então, eu, por exemplo, a minha parte melancólica é a minha parte artística. Eu gosto de dançar, eu gosto de me expressar, eu gosto de sair voando. Eu amo Jesus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu gosto de movimento, eu gosto. Então, é uma expressão para mim. Quando alguém está dançando, está ministrando a minha vida também. Está adorando ao Senhor, o Senhor está recebendo toda a glória, toda a adoração, mas eu também sou ministrada, e eu lembro de experiências incríveis que eu tive com a dança. Aleluia, amém. Amém? E aí, o que aconteceu? Mas ele não era muito adepto à dança, falou, tudo bem. Mas teve uma vez que eu peguei ele na curva. Veja só. E daí ele dizia, por que você não dança lá atrás? Eu falei, mas eu danço lá atrás. Por que as meninas não ficam... Mas elas dançam. Eu danço no meu quarto, eu danço em qualquer lugar. Ele já tinha até me visto dançando sozinha na rua. Mas pensa, o que aconteceu uma vez? Ele veio para mim, ele foi ministrar numa igreja grande aqui em Curitiba, e ele me mandou uma foto, acho que por e-mail, alguma coisa assim, que na época a gente não usava tanto o celular tão facilmente. Assim. Aí ele falou, olha só, as meninas da dança estavam de roupa, tudo, véu, aquela coisa arada toda, lá atrás, virada para a parede, dançando. Olha só, fazendo ao Senhor. Falei, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você percebeu que ela chamou mais a tua atenção do que qualquer outra coisa? Porque ela estava lá, quietinha, escondida. Ela chamou a tua atenção. Ela chamou a tua atenção. Você voltou os olhos para ela, lá atrás, ó. Meu Deus, ela está dançando, olhando para a parede. Que lindo. Eu falei, pois é. Então, talvez aquilo tenha te distraído como não me distrairia. Mas voltou os teus olhos para ela. Mas está tudo bem. O importante, querido, é que você tenha liberdade no Senhor para adorar o Senhor como quiser, tá bom? Mas olha como os nossos olhos, eles se voltam para algo, para alguém com um alvo, um objetivo, um propósito. Então, nós temos que entender que o olhar, mesmo que você seja tímido, reservado, você ainda busca esse olhar. Não importa o seu temperamento, você busca aceitação. Você quer ser olhado um dia e amado por alguém, você quer casar, você quer que seja encontrada essa mulher preciosa que você quer ser encontrada por alguém. Você, homem, quer também ser olhado, desejado, amado por alguém. O Senhor nos fez assim. E está tudo bem. Não sofra com isso. E você querer o olhar. Ai, meu Deus. Não, está tudo bem. Nós fomos feitos ansiando por um olhar, porque o nosso Deus nos olha. Só que nós devemos focar os olhos da forma certa, para as pessoas certas, e aqui a gente vai caminhar. Entendido? Então, nós crescemos buscando o olhar do outro e aplicando o nosso olhar também para o outro. E aqui entram alguns perigos que nós vamos juntos abrir na palavra. Amém? Salmo 101. Abre lá comigo. Salmo 101. Está me esperando? Cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam.
a conduta, não os que se desviam, amém? Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras. Não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Nós estamos falando de um salmo davídico, salmo de um rei, que se comprometendo diante do Senhor e fala, olha, diante de mim não vão permanecer coisas injustas. Nos meus olhos não ficarão coisas más ou injustas. Algumas traduções usam más, ok? E ele diz também, os meus olhos vão procurar pelos fiéis da terra. E eu acho poderoso que o nosso Senhor Jesus, da linhagem de Davi, filho de Davi, ele se revela da mesma maneira. Ele faz separação entre bons e maus, mesmo amando todos, mas há um julgamento, há um nível de discernimento. E nós precisamos ter também para o nível relacional. Ele está falando, perto de mim não vão ficar os caluniadores, aqueles que falam mal dos outros, que difamam as pessoas. Diante dos meus olhos não estarão. E isso é sério. Isso fala de quem olhamos na mesa, de quem aceitamos na mesa. Se o teu irmão tem se levantado na mesa para falar do outro irmão, você não deve permitir. Olhe nos olhos e diga, aqui não, nessa mesa não. Se os teus olhos estão se voltando para mentiras, para engano, se os teus olhos estão se voltando para as coisas más, e isso vai das coisas mais simples às mais sérias, nós precisamos mudar o nosso olhar. Se você tem assistido séries, filmes, se os teus olhos têm acessado maldade, se os teus olhos têm acessado injustiça, você precisa mudar os teus olhos. É sério, porque nós estamos falando de um princípio e que há condenação para nós e nós temos que nos encher de temor. Porque o Senhor está dizendo que está acessando os teus olhos, está penetrando o seu coração. E se tem algo que o Senhor abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se você lança uma semente na mesa, se você lança uma semente sobre alguém, seja uma verdade ou uma mentira, mas isso é maledicência. Se isso está acessando o seu coração. Gente, é só fazer conta. Quantas vezes alguém veio te contar uma história sobre alguém, sobre alguma coisa, e você tomou partido? Falou, eu não acredito que ela fez isso contigo. Eu não acredito. Como assim? Como ela falou uma coisa dessa? Seu coração toma partido. E nós ensinamos aqui, vez após vez, aos líderes da casa, não tomem partido, ouçam o outro lado da história, porque uma coisa é no lugar de confissão, onde você está recebendo pessoas que estão confessando os seus pecados, suas dificuldades relacionais. Você vir falar uma situação sobre alguém não é a maledicência em si, mas é um tratamento da sua alma, de você pedir ajuda de como lidar com alguém. Isso é uma situação. Mas se você está falando algo que não é para a sua liderança, que não é para os seus pastores, você está falando com que propósito?
Você está olhando no olho de alguém, lançando palavras, e os nossos sentidos têm esse propósito de promover algo dentro de nós, aquilo que acolhemos no ouvido, aquilo que contemplamos com o olhar, penetra o nosso coração. E você acolhe uma semente de maldade, isso vai dar frutos de divisão, de contenda, e isso vai fazer com que o Senhor te abomine. Isso é pesado. Amém? Então, o olhar de cada um de nós tem que ser por procurar fiéis, pessoas que temem ao Senhor. E, gente, eu não estou falando aqui de evangelismo, eu não estou falando aqui de pessoas que são do mundo, muitas vezes são familiares nossos que não conhecem o Senhor Jesus. Eu estou falando de dedicar atenção, olhar, de estar na mesa, de compartilhar o pão e o vinho. Amém? Dessa família espiritual que estamos constituindo. Você vai dedicar olhar, sim, para aqueles que precisam do Senhor Jesus. Você vai dedicar atenção, sim, para essas pessoas, porque você precisa revelar quem o Senhor é na vida delas, pelo teu caráter íntegro, irrepreensível, em nome de Jesus. Amém? Mas, como Davi, nós precisamos ter uma postura de acolher os fiéis perto de nós. E de ensinar aqueles que têm dificuldade com a fidelidade. Jesus fez isso com Judas. Ele acolheu, colocou à mesa. Mas teve o seu fim e a sua consequência. Entendido? Próximo texto, 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abre já em Mateus 5. Mas eu digo, Mateus 5, 28 a 29, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Se o seu olho direito faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Jesus pegou pesado aqui em relação ao olhar. Ele fala, se os teus olhos estão te fazendo pecar, você precisa lançar. Se teu olho direito te faz pecar, arranca. E sabe o que significa arrancar? Arrancar. Tirar. Ele fala, é melhor você ir para o céu sem os olhos, do que você ir para o inferno dessa maneira. O que está te fazendo pecar? Então, antes de precisar chegar a esse nível de arrancar os seus olhos, por favor, tire o seu celular, tire o seu seriado, tire a sua TV, arranque os cabos da internet se for preciso. Arranca. É necessário arrancar. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Diversas vezes o Farley já contou um testemunho aqui de um rapaz que há muitos anos atrás pediu ajuda para ele, que ele tinha problemas com pornografia. E nós sempre sondamos esses casos. Como você acessa, onde você acessa, em que momento você acessa. Aí dá todo o roteiro. E a gente fala, então, é no quarto, é à noite. Então, tira do quarto o computador. É à noite? Deixa a porta aberta à noite. Não fecha a porta. Então, começa a arrancar desde já, para não ter que arrancar o próprio olho. E não adianta ficar flertando com o pecado. Dizer, não, eu posso, eu vou conseguir. Você mesmo já mostrou que não é capaz, que não está tendo força, que você está cedendo. Que a gente já vai ler outro texto aqui para você também assumir sua responsabilidade. Mas arranca. E o Farley disse, arranca. E ele falou, puxa, mas eu procurei deixar a porta aberta,
mas eu não consegui tirar o computador, eu precisei porque eu trabalhava, porque eu precisava fazer alguns trabalhos da faculdade. Falei, cara, se você não arrancar tudo, até os fios da internet da sua casa, você não vai parar. Então arranca tudo. Arranca. Porque isso está te fazendo pecar. E, gente, queda é uma coisa, pecado recorrente é pecado que faz você perder a salvação. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender e produzir frutos de arrependimento. Então, eu preciso mudar a conduta. Não é só chorar, lamentar e me prostrar e falar, Senhor, o que foi que eu fiz? Que horrível, pequei contra mim, contra o meu corpo, pequei contra o Senhor, contra os meus filhos. Não é só isso. É mudar a conduta. Arrependimento fala de uma metanoia, quando a sua mente muda, ela é transformada. Você começa a ter, então, outra postura, outra atitude. E para se livrar, o pecado tenazmente nos assedia. Ele vai nos perseguir. Mas nós precisamos resistir. A palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele... Resistência fala de força. A resistência fala de força. Se algo vem contra mim, eu vou resistir. Isso não quer dizer, não pode deixar, não posso mais acessar, então não vou mais acessar. Mas está aqui, não sai do celular, não tira o aplicativo, está acessando outras coisas, fica ali pelas bordas. Mas é resistência. É oferecer força contrária. Até que ele desista. Amém? Salmo 25:15 diz, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O Senhor quer nos ajudar, mas os nossos olhos precisam se voltar para Ele. Os nossos olhos precisam se voltar para aquele que tem olhos como chama de fogo, que nos atraiu neste amor como olhos de chama de fogo, que nos atraiu, que nos deu salvação. Então, Ele vem para nos purificar, para nos santificar, mas eu preciso olhar para Ele. Porque depois vem o juízo. A consequência desse mesmo olhar de fogo. E você canta tão feliz e contente, e Ele vem. Você já pensou? Esses olhos de chama vindo e te consumindo, criatura. E você está ali alegre, contente, sorridente. Mas está falando mal do seu irmão? Mas está fazendo fofoca do seu pastor? Mas você está fugindo da disciplina? Mas você está roubando? Mas você está enganando? Mas você está acessando o que não deve? Incendeia, Senhora, sua noiva. Incendeia. Nós devemos temer esse fogo. Ontem eu atendi uma pessoa muito especial. E ela falou, eu tenho orado porque eu quero ver os olhos do Senhor Jesus como chamas. Eu quero ter, sabe, esse impacto. Jesus me olhou. Eu falei, eu nunca mais vou esquecer. Não vai mesmo? Se você olhar, mas eu disse para ela, sabe, eu provei desse olhar, como chamas no meu secreto. E Ele me toca todos os dias. E eu olho para o alto. E eu sou consumida por esse amor, por esse fogo que me constrange, que me leva ao arrependimento, que me conduz a um caminho de vida e vida em abundância, que tem promessas para mim, mas que me corrige, que me disciplina, que me exorta. Mas Ele não quer o meu fim.
Ele não quer a minha morte. Afinal de contas, Ele escolheu o filho para a morte, para que a gente possa viver com Ele eternamente. Ele está nos chamando ao arrependimento, à santificação. Mas eu preciso olhar para Ele, porque só Ele vai me livrar. Então, onde estão voltados os nossos olhos? E eu quero ler com você, antes de terminar, tem outros textos aqui. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador, diga firmemente, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu preciso olhar para Ele. Está cansado, está desanimado, está caindo sempre nos mesmos erros? Olha para Ele. Dedique tempo. Dedique os seus dias, a sua vida, o teu olhar para a lâmpada dos seus pés. O Verbo vivo se fez carne. Ele está aqui. Vamos olhar para Ele. Tiago 1. Diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Diga, pelo próprio mau desejo. Sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Entendem o peso disso, a seriedade disso, que foi exatamente o que Eva provou? Ela desejou aquele fruto. Ela concebeu o pecado dentro dela. E então consumiu. E isso tem um preço de eternidade para nós. O preço do pecado que nos separou do Senhor. E queridos, o Senhor está dizendo, eu não estou tentando você. Você é tentado pelo próprio mal que você deseja. Senhor, mas eu não aguento. É você que não aguenta mesmo. Senhor, mas eu não estou suportando. É você que não está suportando mesmo. Mas está difícil, pastor, eu não consigo. Mas não está conseguindo mesmo, porque é você mesmo. Você está escolhendo o pecado. Você está decidindo todos os dias pelo pecado. Eu não aguento. Aguenta. Aguenta. Jesus foi tentado. Jesus foi ao deserto, porque Ele se assemelhou a nós. Ele se tornou carne para sofrer como nós. E Ele resistiu. E Ele nos deu
a mesma autoridade, a mesma capacidade. Ele falou: eu estou deixando o meu espírito aqui. Esse espírito que consola, que conforta, que fortalece, que edifica. Mas a decisão é sua. A decisão é sua, a escolha é sua. Então resista. Eu lembro que uma vez eu recebi um jovem que tinha problemas com a sua sexualidade. E nós sempre falamos muito sobre esses aspectos morais e de comportamento, ensinamos, tratamos, acolhemos na medida que ele desejava. Chegou uma hora que ele falou: eu não aguento mais, eu não consigo. Eu falei: eu preciso que você assuma a sua responsabilidade. Nós oferecemos ensino, nós oferecemos o poder do Senhor aqui, nós oramos por você, nós fizemos a nossa parte. Mas assuma a sua responsabilidade, olhe nos meus olhos e diga que é uma escolha sua. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu escolho essa outra vida. Mas o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso. Mas há um cálice da ira do Senhor também, que pode transbordar. Nós precisamos encontrar lugar de arrependimento e mudar a conduta. E talvez você está chegando agora a conhecer o Senhor Jesus, você está numa caminhada inicial com o Senhor e na vida da igreja, e você vai ter os teus deslizes, você vai aprender ainda sobre o que é pecado, coisas que são erradas, e nós vamos alimentar você, vamos ensinar você, mas a maioria de nós aqui conhece o Evangelho há bastante tempo, conhece a verdade há muito tempo. E a gente tem que bater no peito e falar: eu assumo a responsabilidade. Eu sei, Senhor, que eu não estou resistindo o suficiente, que eu estou cedendo. Eu preciso da ajuda do Teu Espírito, mas eu me coloco aos Teus pés, decidindo pelo Senhor mais uma vez. Decidindo por amar ao Senhor acima de todas as coisas, mais do que os meus próprios desejos e intentos. Então eu vou voltar os meus olhos para Ti. Eu vou tirar, como Davi um dia fez no seu reinado, dos meus olhos as coisas más. Porque como Eva, eu não vou desejar e conceber. Eu vou tirar dos meus olhos. Eu vou tirar dos meus olhos. Vou tirar da minha presença aqueles que não são fiéis. Aqueles que, se dizendo irmão, não vivem como irmãos. A palavra de Deus diz que nós não podemos nem nos assentar à mesa com esses que se dizem irmãos, mas praticam tais coisas, que são imorais, adúlteros, maldizentes. Estamos juntos? Vamos voltar os nossos olhos para aqueles que têm olhos como chama de fogo. O amor dele está aqui hoje, dizendo: eu estou aqui, eu quero te olhar, eu quero te acolher. Volta para mim mais uma vez, se arrepende e arranca de você tudo o que é mal, o que é injusto, o que é impuro. Tira diante dos teus olhos. Tira da sua mesa. Deixa eu purificar. Para que você prove da bondade, da fidelidade, da eternidade. Nós não podemos correr o risco, queridos, de nos achegarmos naquele trono e sermos desconhecidos por Ele. Mas, Senhor, em Teu nome expulsei demônios. Senhor, eu fiz tantas coisas, milagres, curas, e o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Nós precisamos de uma vida
de integridade no espírito, na alma e no corpo, até que Ele venha. É isso que o texto fala lá em Tessalonicenses 5. Eu vou conservar, é responsabilidade minha. O texto fala: santifica-me, Senhor, e conserve seu espírito, sua alma e seu corpo íntegros e irrepreensíveis até que eu volte. Deixa o fogo purificador do Senhor passar agora. Abre as tuas mãos. Incline seu coração, Senhor. Para onde os teus olhos têm se voltado? Sabe, olhar fala de atenção, fala de dedicarmos tempo, fala daquilo que desejamos, daquilo que ansiamos. Isso implica dizer que talvez você deseje mais as coisas desse mundo, acessando rede social, internet, jornais, televisão, do que você deseja o seu Deus. Se o olhar fala de atenção, desejo, cobiça, e você está olhando com olhares impuros, e você está desejando o que não deve, e você está desejando mais de coisas desse mundo, mais bens, mais riquezas, roupas melhores, uma casa melhor. Você está desejando mais do que as riquezas do céu, do que tudo que o Senhor tem para te dar na eternidade, que não se compara ao tempo que estamos passando aqui. Se os olhos falam de atenção, de desejo e geram coisas no seu coração, hoje é dia de pedir perdão. Se os teus olhos estão vendo coisas injustas, más, infiéis, Ele está aqui. Se volte para Ele. A fonte que acessa o nosso coração são os nossos olhos.